meus amigos, mais uma vez aqui tratando das modificações implementadas no processo do trabalho com a entrada em vigor do novo CPC. Vamos aqui no primeiro momento destacar um dos artigos mais importantes para a gente, que é o artigo 927. Esse artigo 927 que fala da importância da jurisprudência nos tribunais para o processo como um todo, ele tende a ser cobrado de você que vai fazer concurso da área trabalhista, você que vai fazer prova de processo do trabalho. Há toda uma tendência dele ser cobrado, porque nós temos a menção a esse dispositivo na Instrução Normativa 39 de 2016 do TST. Qual que é a ideia que nós temos aqui em relação ao artigo 927? Por que ele é tão importante assim? Vejam o seguinte, nós temos aqui o dispositivo dizendo que há uma observância obrigatória de algumas decisões e súmulas de tribunais superiores. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Que o juiz, ao julgar, ele deverá seguir obrigatoriamente. Vejam que o artigo fala que eles observarão. Então, os juízes deverão decidir de acordo, observando decisões, súmulas dos tribunais superiores. Então, se eu tenho uma súmula do TST que se aplica exatamente àquela hipótese em que está sendo julgada, não há motivo para não aplicar essa súmula. Então, digamos que o juiz do trabalho esteja diante de uma situação em que é pedido a condenação a pagamento de horas extras em virtude de sobreaviso. Sobreaviso que teria surgido pelo fato do empregador ter fornecido o celular. Então essa é a ideia, fomos ao Poder Judiciário afirmando haver jornada sobre aviso porque recebi um telefone celular do meu empregador. Você, juiz do trabalho, na hora de julgar, deverá observar a súmula 428, que diz no seu inciso 1º que não configura sobreaviso o simples fornecimento de celular. Vejam que, regra geral, de acordo com o artigo 927 do novo CVC, você não pode deixar de aplicar essa súmula. Você deve julgar de acordo com esse entendimento. Por quê? Porque se nós temos uma súmula de um tribunal superior, se nós temos decisões colegiadas de tribunais superiores, é porque aquela situação já chegou várias vezes ao Poder Judiciário, já foi analisada várias vezes. E aquela súmula, aquela decisão colegiada é o resultado de diversos julgamentos sobre a matéria. Ou seja, nós temos uma ideia de uma decisão madura, que não foi proferida de qualquer jeito, não, foi proferida após a análise em diversos processos daquela mesma situação. Então, nada mais natural do que o juiz ter que seguir as decisões dos tribunais superiores, as decisões do Supremo, os acórdãos do Supremo, os acórdãos, súmulas do TST. Essa é a ideia. Ah, Bruno, mas então você está restringindo a forma de julgar do juiz, aquele livre convencimento motivado do juiz que sempre foi um princípio do processo, ele está sendo mitigado. Querendo ou não, ele está sendo mitigado. Eu estou, de alguma forma, limitando a forma de atuar do juiz, principalmente o juiz de primeiro grau, que simplesmente repetiria. Claro, galera, o seguinte, o juiz ele pode demonstrar o motivo de não aplicar aquele entendimento. Ele pode demonstrar que naquela hipótese não era caso de aplicação daquela decisão, que não é a mesma hipótese, não é a mesma situação. Mas se for, aí realmente eu tenho livre convencimento motivado, realmente mitigado, excepcionado. O novo CPC traz essa norma porque ele pensa muito em segurança jurídica, ele pensa muito em previsibilidade. Acho que previsibilidade é uma palavra-chave aqui do novo CPC. O novo CPC quer que você, ao ajuizar uma ação trabalhista, como é o nosso caso aqui, já tenha uma previsibilidade de como o Poder Judiciário vai decidir, de como ele vai tratar aquele seu problema. Se você fez uma análise
de situações pretéritas, de julgados pretéritos. E se você percebe que o Poder Judiciário reconheceu o direito em todas aquelas situações que são análogas, idênticas às suas, você espera o quê? O mesmo tratamento. Então você passa a ter essa previsibilidade. O juiz vai julgar de acordo com a súmula tal, o tribunal vai manter em virtude da súmula tal, do julgamento tal, do acórdão tal. Então essa daqui que é a ideia de você conferir essa segurança jurídica, de você saber como que será tratado, como será decidido o seu processo, ok? Isso é extremamente importante. Faz, como eu falei para vocês, com que nós tenhamos uma maior uniformização da jurisprudência e a aplicação do princípio da segurança jurídica. Então eu tenho a maior preocupação, a gente vai ter aqui pelos tribunais uma maior preocupação em uniformizar a sua jurisprudência, dizendo aos demais órgãos para que julguem daquela maneira. Então provavelmente nós passaremos a ter um maior número de súmulas sendo editadas pelos tribunais superiores, porque eles terão que uniformizar a jurisprudência e terão que manter a sua jurisprudência uniforme, ok? Depois, na sequência, nós chegamos a um outro ponto, a um outro instituto, digamos assim, que é a assunção de competência. Aqui uma situação nova, um instituto novo, que está previsto no artigo 947, a assunção de competência. Apesar de ser um instituto novo, pelo próprio nome a gente já começa a entender a sua ideia. O que é o Instituto da Assunção de Competência? Pelo nome, a gente percebe que alguém está assumindo a competência de outro. E é exatamente essa a ideia. Alguém vai assumir a competência do outro para julgar. Se nós lermos aqui o CPC, se nós lermos o artigo 947 do CPC, nós vamos perceber o seguinte, que em determinadas situações, que nós já vamos dizer quais são, em determinadas situações, é melhor que aquela hipótese, aquele julgamento, em vez de ser feito por um juízo singular, seja feito desde logo por um colegiado. Então, em determinadas situações, nós vamos ver o colegiado assumindo a competência do juízo singular. Então, em vez daquele processo ser julgado pelo juiz que seria o seu juiz natural, o juiz singular, o colegiado do tribunal vai assumir a competência de tão importante que é o processo. Então, a questão ela é tão relevante, ela vai trazer reflexos sociais importantes que quem vai assumir o julgamento desse processo será o órgão colegiado tal. Isso não fere o princípio do juiz natural, porque, primeiro, o Instituto está previsto no CPC e, segundo, nós teremos uma definição prévia de quem é esse órgão colegiado. Esse órgão colegiado não vai ser escolhido nas situações, não. Nós já teremos previamente uma norma nos regimentos internos dos tribunais dizendo qual será o colegiado que vai assumir essa competência nos casos de assunção de competência. Por isso que a gente não tem ferimento aqui ao princípio do juiz natural. Vamos analisar alguns pontos que eu coloquei aqui no slide para vocês. Quando é que nós teremos essa assunção de competência? Galera, essa daqui é a situação, é a informação mais importante. Quando essa hipótese estiver presente, quando essa hipótese aqui em amarelo estiver presente, teremos a possibilidade dessa assunção de competência de aplicação do dispositivo. Então, eu preciso de uma relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Comi o S aqui para ficar mais barrigudo. Então, relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. Então, eu preciso de uma questão de direito. Vejam que eu não estou entrando em questões fáticas. Por quê? Dependendo dos fatos, nós temos que analisar processo a processo. Então, geralmente, o legislador não gosta de modificar a competência quando eu tenho fatos, ou então modificar a regra
geral daqueles fatos. Mesmo porque, se existem fatos, provavelmente teremos a necessidade de produção de provas. Então, se temos necessidade de produção de provas, nada mais natural do que manter com o juízo original, que vai seguir o procedimento previsto em lei. Então, no primeiro momento, eu preciso de uma questão de direito, com relevante repercussão social. Ou seja, não é uma situação que está atrelada apenas ao interesse do Bruno. Não, é uma hipótese que pode trazer uma repercussão na sociedade, uma situação com repercussão para centenas, milhares, milhões de trabalhadores. E sem repetição em múltiplos processos. Ou seja, não há necessidade dessa repetição. É assim que vem sendo interpretado essa última parte. Quando o dispositivo fala em sem repetição em múltiplos processos, é porque não precisa que aquela matéria esteja sendo discutida em centenas, milhares de ações. Não, ela pode ter surgido pela primeira vez no Poder Judiciário e estar ali naquele momento apenas em meu processo. Ó, só tem o processo do Bruno, pô, mas o Bruno conseguiu trazer uma situação extremamente importante que pode trazer repercussão na sociedade. Vamos assumir a competência, vamos aplicar o Instituto da Assunção da Competência. Então, não há necessidade desses vários processos, porque a ideia aqui não é simplesmente evitar decisões contraditórias, não. A ideia aqui é promover um amplo debate, um maior debate acerca daquela matéria. Vejam que eu estou retirando de um juízo singular, de uma situação que seria julgada por um único magistrado, levando para um colegiado, ou seja, um agrupamento de magistrados, de julgadores, que vão ter uma maior possibilidade de discussão e decisão. Essa daqui que é a ideia. Na sequência, coloquei para vocês o seguinte, ó. A decisão será proferida por órgão colegiado que o regimento indicar. Por isso que não há violação ao juiz natural. Não há aqui ideia de violação ao juiz natural, porque é o regimento interno do tribunal que vai indicar qual é o órgão colegiado que vai julgar. Esse pedido de assunção de competência pode ser determinado de ofício pelo relator ou a requerimento de parte, MP, Defensoria Pública. Então, vejo que o próprio relator pode determinar, ou pode haver um requerimento da parte, MP ou da Defensoria Pública. Depois que esse processo for julgado, nesse procedimento de assunção de competência, nós teremos aqui a vinculação de todos os juízes e órgãos fracionários a essa decisão. Já que a situação foi julgada já por um colegiado, já que a hipótese narrada nos autos foi julgada por um colegiado com a ampla possibilidade de debate, nada mais natural do que dizer que os demais juízes e órgãos fracionários terão que se submeter àquela decisão. Se surgir novamente essa hipótese, julguem dessa forma, porque a matéria já foi analisada pelo Poder Judiciário nesse procedimento da assunção de competência. Ok, pessoal? Depois, na sequência, vamos aqui para a ação rescisória. Nós temos aqui algumas modificações importantes na ação rescisória que eu tenho certeza que serão objeto de questionamento nos concursos. A primeira modificação que nós tivemos aqui está atrelada à decisão rescindenda, ou seja, a decisão objeto da ação rescisória. Olha o que acontece. A vida toda nós falamos que a decisão objeto da ação rescisória deve ser uma decisão de mérito. Eu preciso ter uma decisão de mérito, porque é ela que, transitando em julgado, gerará a coisa julgada material, que é aquela decisão definitiva, imutável. Sempre foi assim, eu precisava de uma decisão de mérito para ter a possibilidade de ajuizar a ação rescisória. Ok, com o novo CPC eu continuo tendo essa regra geral. Regra geral, eu continuo ajuizando a ação rescisória de decisão de mérito.
só que eu tenho possibilidade agora de ajuizar a ação rescisória contra decisão terminativa, ou seja, decisão que não analisa o mérito. Essa é uma grande modificação. Então vejam que decisão que não é de mérito, pode ser objeto de ação rescisória agora. Decisão que não é de mérito passa a ser objeto de rescisória. Duas situações, decisão terminativa que impede o reajuizamento de ação e decisão terminativa que impede a análise de recurso. Então, essas duas situações que são trazidas pelo novo CPC. Uma decisão terminativa que impede o reajuizamento da ação. Exemplo, melhor exemplo, aquela sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por reconhecer violação à coisa julgada. Extinguir sem resolução do mérito porque há já coisa julgada. Ok, decisão terminativa. Ela impede o reajuizamento da ação, já que ela reconheceu uma suposta violação à coisa julgada. Eu posso agora rescindir, desconstituir essa decisão. Outra, volta lá, a decisão terminativa que impede a análise de recurso. Qual é a principal hipótese aqui para essa situação? Que decisão é essa que impede a análise de recurso? Aquela decisão que julgou agravo de instrumento contra a inadmissão de recurso de revista. Então, a decisão que julgou o agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista, ela impede a análise do recurso, o julgamento, a admissão do recurso de revista. Então, agora essas decisões podem ser objeto de ação rescisória. Toma bastante cuidado com essas situações para concursos. Na sequência, vem o CPC e deixa claro o seguinte, que a rescisória pode ser de apenas um capítulo da decisão, ou seja, eu tenho aqui uma sentença que condenou ao pagamento de dano material e dano moral. Eu tenho dois capítulos ali, um capítulo que está atrelado ao dano material, o outro capítulo que está atrelado ao dano moral. Eu posso ajuizar a ação rescisória de apenas um capítulo. O meu problema é com o capítulo do dano moral, então ajuizo a ação rescisória em relação ao dano moral e o resto continua com o seu trânsito julgado. Vou ajuizar apenas em face do capítulo que julgou o dano material, dano moral, continua lá com o seu trânsito julgado, sendo executada normalmente. Então a rescisória pode ter como objeto, isso está claro agora explícito no CPC, apenas um capítulo da decisão. Vamos lá, galera, importante. Vou ler e vou explicar. Cabe a ação rescisória quando a decisão baseada em súmula que não tenha levado em consideração eventual diferença no caso concreto. Então eu tenho uma decisão que foi baseada em súmula, mas que não levou em consideração eventual diferença no caso concreto. Eu posso ajuizar essa rescisória com base no inciso 5º do artigo 966 do CPC. Esse inciso 5º do artigo 966 do CPC fala que eu posso ajuizar a ação rescisória quando houver violação de norma jurídica. E aqui a hipótese é considerada como violação de norma jurídica. O juiz julgou com base numa súmula, só que não era a hipótese de aplicação da súmula. Ou seja, a decisão está errada. Como ela está nitidamente errada, cabe ação rescisória agora por determinação do novo CPC. Então, volta, a decisão está baseada em uma súmula, mas que a decisão não levou em consideração diferenças no caso concreto. Tinha uma diferença que gerava, que não permitia a aplicação daquela súmula. O juiz não levou em consideração, aplicou a súmula e ponto. Então, há a possibilidade agora de nós rescindirmos essa decisão. Depois, prazo para a produção das provas, nós tivemos modificação aqui. Provas na ação rescisória. No CPC de 73, nós tínhamos de 45 a 90 dias.
agora eu tenho de 1 a 3 meses. Então eu tenho uma modificação aqui que pode ser explorada nos concursos. Hoje, se o tribunal verificar que há a necessidade de produção de prova, ele determina ao juízo de primeiro grau a produção dessa prova, que pode ser pericial, testemunhal, a que for, e concede um prazo de 1 a 3 meses para a produção da prova. Produziu a prova, mandou para o tribunal. Mas vejam que antes eu tinha de 45 a 90 dias, agora eu tenho de 1 a 3 meses, uma modificação aqui que pode ser explorada nos concursos da vida. Depois, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. Nós também tivemos uma modificação importante aqui. Eu continuo falando naquela regra geral de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Então, isso daqui não mudou, essa é a nossa regra geral, não mudou. Eu posso ajuizar a ação rescisória desde que seja dentro do prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Só que eu posso ajuizar a ação rescisória, essa é uma das hipóteses do artigo 966, se houver prova nova. Se houver prova nova capaz de modificar a situação, eu posso ajuizar a ação rescisória. Aí o prazo é diferente. Aí o artigo 975 traz aqui no parágrafo 2º um prazo diferente. Ele fala o seguinte: se for hipótese de prova nova, você vai poder ajuizar no prazo de 2 anos a contar da descoberta dessa prova nova, mas dentro do prazo máximo de 5 anos a contar do trânsito em julgado. Então vejam que pode ser que eu ajuize a ação rescisória em 3, 4, até 5 anos a contar do trânsito em julgado. Só que aí o que eu tenho que me preocupar? Eu vou me preocupar com 2 prazos, só na hipótese de prova nova. Então eu tenho que ajuizar no prazo máximo de 2 anos a contar da descoberta da prova, mas desde que não tenha mais de 5 anos a contar do trânsito em julgado. Vou colocar no slide lá para vocês, então vamos tomar cuidado com isso daqui. 2 anos a contar da descoberta dessa prova, mas dentro do prazo máximo de 5 anos a contar do trânsito em julgado da decisão. Ok, pessoal? Então a gente vai finalizando aqui mais esse bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o novo CPC. Um abraço.